Sabrina, mais uma vez, muito obrigado mesmo por esse convite de estar aqui mais uma vez fazendo essa entrevista com você. É um prazer sempre. Bom, eu, desde quando me entendo por gente, eu sou ator, né? Porque antes mesmo de começar, com 11 anos de idade, eu, como todas as crianças, né? Na infância a gente sempre brinca, faz aquele jogo de faz de conta. E eu, com meus irmãos, a gente fazia isso, especialmente com a minha irmã, a Kátia, e a gente brincava de criar personagens, sem saber exatamente o que que era teatro, né? Mas foi exatamente aos 11 anos de idade, quando em São Luís do Maranhão, minha terra natal, eu fui levado pela escola para assistir uma peça de teatro infanto-juvenil, e aí, quando eu assisti aquilo, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista mesmo, pelo teatro. Eu falei para mim mesmo, por incrível que pareça, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, ser ator. Quando acabou aquele espetáculo, eu me apresentei, fui lá, me apresentei a uma funcionária que me apresentou ao grupo, ao diretor, e entrei para o grupo, fiz um curso de iniciação ao teatro, ali ainda com 11 anos de idade mesmo, estreiei ali no Teatro Arthur Azevedo, lá em São Luís, não parei mais, fiz teatro desde os meus 11 anos até os 18 lá em São Luís, aí nos anos 80 a minha família foi para Brasília, eu continuei fazendo teatro lá, e descobri que tinha sido, naquela época, recentemente, tinha sido criada a Faculdade de Teatro do Cina de Moraes, a saudosíssima, genial atriz do Cina de Moraes, que foi a minha professora, tive essa honra, esse privilégio, e ali eu fiz o bacharelado em interpretação teatral, me formei também como professor de teatro, licenciatura em artes cênicas, né, dei aula pela Fundação Educacional de Teatro, desculpe, do Fundação Educacional de Brasília, lá em Brasília. Foi quando eu resolvi vir para o Rio, exatamente, para investir na minha carreira de ator de TV. E não parei mais, tenho ao todo aí, desde criança, posso dizer, né? Ali para uns 40 e lá vai anos, eu não vou dizer para não revelar a idade, né? De carreira de ator de teatro, né? E aí é uma felicidade muito grande, porque eu me encontro, né, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto artista, fazendo personagens diversos, já fiz milhares de personagens, um bem diferente do outro, diversificados. Isso é um enriquecimento muito grande para a minha vida. Eu não seria a pessoa que eu sou sem ter vivido esses personagens, mesmo os personagens vilões, com eles eu aprendo muito, né? Personagens históricos, como tantos que eu já fiz, né? Que a gente já vai falar daqui a pouco, eu sei. Então, é um trabalho que me dignifica, me honra. Então, para minha família, assim, eu tenho uma receptividade muito grande, eles têm verdadeiro orgulho, expressam isso, né, sobre a minha carreira, os personagens que eu já fiz, em especial personagem histórico importantíssimo da nossa história brasileira, como é o caso do Luiz Gama, que eu faço há anos, né? Então, eu entendo que a arte não tem somente a função, o papel de divertir, de entreter, mas de trazer temas, assuntos que são interessantes para serem discutidos na sociedade, proporcionar uma transformação, seja individual ou coletiva, né, nesse sentido mesmo de não trazer somente um entretenimento, mas trazer temas necessários para que a gente discuta, para que a gente tenha um mundo melhor, uma sociedade melhor, pessoas melhores. E nesse sentido, a arte tem esse papel mesmo de recuperar histórias que não foram contadas, de personagens invisibilizados, como é o caso desta peça que eu faço há 10 anos, né? E eu vejo isso como uma missão na minha vida. As pessoas, por eu ser um ator negro também, as pessoas se identificam muito, especialmente as pessoas negras, quando veem personagens que eu faço, ainda que não sejam personagens históricos, mas veem isso como um espelho, né? Eu, por exemplo, quando fiz novelas em que eu interpretei personagens como professor, juiz, advogado, as pessoas veem, poxa, que legal, que interessante a gente ver um ator negro fazendo um personagem que não seja somente subalterno, escravizado. Então, nesse sentido, a gente serve de exemplo, de referência, e eu me sinto muito orgulhoso, feliz, né, de ser esse ator que tem essa preocupação de trazer questões importantes para a gente discutir, histórias interessantes para serem discutidas. Exatamente. Esse homem, eu vivo no teatro, Luiz Gama.
há 10 anos, há uma década. O texto chama Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que é texto meu, e eu faço junto com a atriz Soraya Arnone, direção do Ricardo Torres. E este homem foi um homem que viveu em plena época da escravidão no Brasil, nasceu em 1830, faleceu em 1882. Ele nasceu livre, filho de uma ex-escravizada, a Luísa Maim, que era uma líder de revoltas de escravizados na Bahia, a Revolta dos Malês, por exemplo. Ela lutava pela libertação de pessoas escravizadas, mas este homem, o Luiz Gama, aos 10 anos de idade, esse menino, quando menino, o pai dele, que era um português branco, ele vendeu o próprio filho, vendeu o Luiz Gama para quitar uma dívida de jogo. Olha só, que coisa cruel. Isso aí já é um conflito muito grande da vida, né? E isso é algo que norteia toda a vida do Luiz Gama, porque ao ser vendido, ele é, como ele mesmo escreveu, ele é remetido para o Rio de Janeiro, daqui ele é revendido para São Paulo, ainda analfabeto, porque existiam leis que proibiam escravizados dos seus direitos, os direitos, por exemplo, de aprender a ler e escrever. E aos 17 anos de idade, ele é alfabetizado através de um amigo, um aluno do curso de Direito da Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo. Ele aprende a ler e escrever, e após 4 anos de idade, ele se torna assim, um profundo conhecedor da área jurídica, né, e consegue, através, né, de instituições oficiais, tipo uma OAB, a licença especial para advogar, e nesse sentido, nessa luta dele, ele conquista, ele prova ter nascido livre, conquista nos tribunais, né, a liberdade dele, a carta de alforria dele, e conquista também esse direito de advogar, né? E nesse sentido, na advocacia, pelo direito, pela lei, ele liberta para mais de 700 pessoas escravizadas na época, baseado numa lei que existia, a lei de 1831, que proibia o tráfico de pessoas escravizadas no Brasil. No entanto, essa lei não era cumprida, e com isso ele se torna, de fato, o líder abolicionista, o precursor do abolicionismo no Brasil, a primeira voz negra na literatura brasileira. E em 2015, a OAB, ele já era advogado, mas a OAB assume isso de oficializar o diploma de advogado ao Luiz Gama em 2015, somente agora, recentemente, há 10 anos atrás. Em 2018, por leis federais, o Luiz Gama é nomeado também oficialmente patrono da abolição da escravidão no Brasil e inscrito no livro dos Heróis da Pátria. E esse espetáculo, né, ele conta tudo isso, a história de Luiz Gama, a importância dele, a contribuição dele na luta abolicionista, na luta por igualdade, por justiça, por direito. E eu costumo falar que esse espetáculo, e a Elisa Lucinda que levantou essa questão, essa teoria, e é de fato isso, o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, é um verdadeiro instrumento de luta antirracista, né? Porque a gente não somente conta a história importância de Luiz Gama, que é maravilhoso tudo isso, mas a gente contextualiza, traz para o Brasil de hoje, para o mundo de hoje, contemporâneo, afirmando que a luta de Luiz Gama ela é necessária, ela é permanente, ela é atual, e a gente tem que falar sempre de Luiz Gama, porque os casos de injustiça, de racismo, o racismo estrutural que está aqui tão presente, infelizmente, no Brasil e no mundo, está aí e precisa ser combatido. E esse espetáculo é, de fato, um verdadeiro instrumento de luta antirracista. Exatamente. O caso da medalha Luiz Gama que eu recebi do Instituto dos Advogados Brasileiros, a OAB, é um reconhecimento a mim, a minha carreira, aos nossos parceiros, aos integrantes da equipe, porque eu sozinho jamais conseguiria. É claro que eu encarno, eu sou porta-voz, né, do Luiz Gama. Todo mundo me pergunta, as pessoas me perguntam quem é Luiz Gama, quem é Del. Eu assumi isso porque realmente são características e toda a ideologia do Luiz Gama, que eu me identifico plenamente como ser homem, como um ser humano, como um homem preto, como um artista preto, e por entender, como eu falei, que a arte precisa trazer essas questões. Dignifica a minha vida, a minha carreira, e esse reconhecimento é importantíssimo. E detalhe, o Instituto dos Advogados, além de me homenagear com a medalha Luiz Gama, fez também uma reparação histórica. Por quê?
Ele, naquele momento, o Instituto, o IAB, isso foi no ano passado, no dia 21 de junho, que é data de nascimento, inclusive, do Luiz Gama, que ele nasceu em 1830, o Instituto fez um convite oficial ali ao Luiz Gama, eu caracterizado de Luiz Gama, fazendo uma performance do Luiz Gama. Naquele momento, o Luiz Gama, através dessa homenagem póstuma do IAB, abre as portas do Instituto dos Advogados Brasileiro, nomeando o Luiz Gama como um membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, foi uma homenagem póstuma muito emocionante, né? E voltando aqui à OAB, esse reconhecimento da OAB é importante, porque ele era, desde sempre, advogado, mas foi um reconhecimento que a OAB ainda não tinha, né, daquela instituição, no caso a OAB, é importantíssima para reconhecimento, para dar visibilidade à história e à importância de Luiz Gama. Eu me sinto assim honrado e feliz, e tenho isso como uma missão de vida, né? Levar esse personagem e outros, né, invisibilizados, negros pelo Brasil afora, importantíssimo, que ainda não são conhecidos, e eu vou interpretá-los, né, também no teatro. Personagens que eu interpretei? Sim. Então, por exemplo, por falar na televisão, eu fiz a novela A Escravizaura, na Record, né, que era o André, um escravizado, que lutava pelo direito à liberdade dele e de todos os outros irmãos escravizados, e que certamente teve uma inspiração muito grande no Zumbi dos Palmares. Então, o meu personagem, o André, na novela Escravizaura, era uma espécie, de fato, de um Zumbi dos Palmares, né? E montou quilombo e liderava movimento ali de luta pela liberdade. Então, é um personagem que me move muito, mexeu muito comigo, é impactante, né? Especialmente saber que tem uma inspiração, pelo menos na minha criação, ao compor o personagem, em uma inspiração no Zumbi dos Palmares. E assim como ele, existiram tantos outros, né? Como o Negro Cosme, um personagem também de líder da revolta balaiada, que eu falei ainda há pouco, né? Um herói brasileiro que poucas pessoas o conhecem, que é um outro personagem que eu quero muito fazer no teatro, né? E também tem no teatro também, eu já fiz personagem que não é histórico, mas também certamente facilmente é identificado através de histórias de pessoas negras no Brasil, que foi um personagem chamado Joaquim, um pai de família, que inclusive, coincidentemente, era pai da atriz, meu personagem era pai da personagem da atriz Soraya Arnone naquela peça, que chama Casa de Cômodos, da Cecília Terrana. Então, era um homem que tinha uma consciência também sobre a importância da sua ancestralidade negra, né? E, enfim, e o próprio Luiz Gama, que eu faço no teatro, claro, e também que eu interpretei, a Globo, quando fez a novela Nos Tempos do Imperador, depois de ter assistido e visto, né, a repercussão do espetáculo, ter me visto fazendo Luiz Gama no teatro, me chamou para fazer o próprio Luiz Gama na novela. E eu fiz. E foi assim uma emoção incrível, porque trazer Luiz Gama, levar Luiz Gama para uma linguagem que tem uma visibilidade imensa, no caso na televisão, milhões de espectadores assistiram a novela, e a novela é vendida para o mundo, isso dá visibilidade muito grande sobre a importância abolicionista, sobre a importância da história, enfim, do próprio Luiz Gama. Então, eu sempre fui muito inconformado com qualquer tipo de injustiça, naturalmente, desde quando eu me entendo. Algo que estava acontecendo errado ali na minha frente, ou comigo mesmo, com amigos, na família, eu ficava muito incomodado. Essa questão da escravidão sempre foi uma coisa, claro, essa grande injustiça sempre me incomodou. Ao começar a fazer teatro, eu fui aos poucos descobrindo que a forma de eu contestar isso, essa minha inquietude com relação às injustiças, em especial, no caso, a questão da escravidão, a forma que eu encontrei foi através da arte, através do teatro. E eu fui me responsabilizando cada vez mais e acabou sendo, naturalmente, uma missão de vida. Eu me sinto, assim, com uma responsabilidade maior,
né? Porque o impacto é muito grande ao abordar esse tema, né? Em especial com o espetáculo Luiz Gama, que recupera a história e a importância dele. Isso me dá gás, me motiva nessa caminhada. Esse é um reconhecimento que a gente tem, não só eu, mas toda a nossa equipe, o tempo inteiro, através da medalha, por exemplo, a medalha Pedro Ernesto, que eu ganhei em 2019 pela Câmara Municipal daqui do Rio, que é a maior comenda da cidade do Rio de Janeiro, né? O reconhecimento do Prêmio Ubuntu, que deu o prêmio de melhor espetáculo para o espetáculo Luiz Gama, melhor dramaturgia, melhor ator para mim, a medalha Luiz Gama, isso tudo é um reconhecimento que me deixa feliz, me engrandece, e aí não vai nenhum orgulho, uma vaidade, vai uma grande felicidade por sentir verdadeiramente que eu estou aqui neste plano, né? Cumprindo a minha missão enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto artista, enquanto uma pessoa negra, né, que descobre um caminho de reparação, né, ao nosso povo preto através do teatro. Isso é importantíssimo registrar. Quando a gente pensa que o Brasil, né, é racista, é preconceituoso, é desigual, né, quando não deveria, né, a gente lembra historicamente que o Brasil foi o último país das Américas a oficialmente, né, aceitar, oficializar a libertação de pessoas escravizadas no Brasil. O último país do Ocidente, né? As torturas eram muito grandes aqui no Brasil. Tanto é que as consequências estão aqui presentes. Quando a gente sabe, cientificamente provado, que a cada 23 minutos um jovem no Brasil, negro ou negra, é assassinado, é morto, é consequência de uma escravidão. Quando a gente pensa que a desigualdade, né, existe sob diversas formas, que o pessoal periférico, né, que o pessoal presos que estão nas prisões, a população carcerária é majoritariamente, né, composta de pessoas mestiças ou negras, isso é doloroso, ou seja, as consequências terríveis da escravidão, ela permanece até hoje. Então, esse espetáculo, como eu digo, além de contar a história de Luiz Gama, a importância dele, é uma luta, é uma guerra, é uma luta contra o preconceito, é uma luta antirracista. Maravilha, e eu não posso deixar de pedir, né? Vou pedir. Você gostaria de recitar um pouquinho, trazer um pouquinho da fala de Luiz Gama para o pessoal que está nos assistindo, já que a gente está caminhando para o final desse nosso momento, gostaria de trazer um pouquinho do texto para comemorar e aproveitar para chamar todo mundo para assistir Luiz Gama, para quem não tiver ainda essa oportunidade, a gente vai deixar aqui os contatos para que você possa entrar em contato onde quer que estiver no mundo. A ideia é fazer essa voz ser ouvida, né? Porque com certeza é um episódio que falará a muitos corações em qualquer parte. Nós temos lugares que também têm as suas histórias, mas que com certeza coincidem e conversam com a história que nós temos a contar, principalmente através dessa contribuição incrível que você dá com Luiz Gama. Gostaria de dizer um pouquinho, assim, um aperitivo, digamos, de Luiz Gama para quem está nos assistindo? Sim, com certeza. Luiz Gama, gente, é filho de Luísa Maim, né? Uma negra africana, né? Da Costa Mina, que veio de lá, né? Daí, né? Da África para o Brasil e gerou o Luiz Gama, né? Junto com esse homem que ele mesmo faz questão de nem citar, nem nomear, nem declarar o nome do pai. De uma figura importantíssima que veio da África, veio daí e trouxe essa contribuição para nós de luta através do direito, através da lei, para libertar muitos, para mais de 700 escravos, e foi pioneiro, protagonista da luta abolicionista. Mas eu vou falar assim, e com prazer, duas frases dele. Uma delas é: eu não tolero o magistrado que do brio descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça, com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo crime no mendigo que deprime. Uma outra frase é: em nós, até a cor é um defeito.
um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime. E vão ao ponto de esquecer que esta cor é a origem da riqueza de milhares de salteadores que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. É isso. Uau! É emocionante. Obrigado. É verdade. Que forte, que lindo. Obrigado. É um passado que não pode permanecer no passado. Tem que ser constantemente trazido à tona, é muito importante. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado. Ai, que Olha, maravilha! tenho certeza que Luiz Gama, na eternidade, todos os ancestrais, nossos ancestrais, todas as pessoas que lutaram por essa igualdade, e aliás é uma coisa importante, Luiz Gama não somente lutava pela liberdade e pelos direitos das pessoas escravizadas, mas pelos direitos de todas as pessoas, independentemente da cor. É claro que o foco dele, o objetivo era a libertação, era a abolição, mas ele lutava pelo direito à igualdade de todas as pessoas. Oh, meu querido, eu aplaudo você de pé, só não vou ficar de pé por causa do foco da câmera, mas eu aplaudo você de pé. Parabéns, parabéns, o trabalho é magnífico, essa é uma oportunidade que você presenteia a todos, vivendo esse nome fortíssimo e tão importante para nós, e que você ganhe o mundo com Luiz Gama, para que essa mensagem jamais, jamais seja perdida. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo você, mas eu quero que você tenha essa oportunidade nesse momento de se despedir, falando para todos, né, brasileiros, latino-americanos, ocidentais, orientais e principalmente, né, país sede, Angola, para toda a África, Brasil, a África que está aqui, a África que temos no nosso coração, mas que sabemos que muitos permanecem, fizeram. Uma Para mensagem você. final. Uhum. Então, primeiramente, Sabrina, mais uma vez, aliás, muito obrigado por esse convite, é uma honra, um privilégio estar aqui com você, sendo entrevistado por você mais uma vez, né, nessa entrevista, então, agora que tem essa visibilidade, né, vai ser mostrada para diferentes lugares, aí pelo mundo afora, em especial aqui, né, nossos irmãos africanos, e nesse sentido eu quero parabenizar também a África pelo dia 25 agora, né, que foi anteontem, Dia da África, e eu fui convidado pelo cônsul, né, que inclusive é da Angola, né, no consulado da Angola, para participar de uma festa, uma homenagem, né, pelo aniversário da Angola, né, através do cônsul Sá de Miranda. Foi um prazer e saudação a todos os africanos, nossa terra-mãe, né? Sem eles nós não seríamos esse povo brasileiro, né? Preto, mestiço, diverso, né? Nós temos uma diversidade em todos os sentidos, culturalmente, na nossa música, na culinária, né? No nosso modo de ser, na nossa fala, na nossa língua, no nosso idioma, né? Na nossa ciência, né? Porque o povo africano, quando veio para cá, ele veio também com a sua religião, com a sua sabedoria, os seus conhecimentos científicos, e esse Brasil não seria o mesmo hoje sem a influência africana, a nossa terra-mãe. Então, eu quero agradecer a você, a todos que estão nos assistindo, nos vendo, e, enfim, meu coração com vocês. Muito obrigada, muito obrigada.